Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, com mais um tema relevante que com certeza vai abençoar a sua vida, a nossa caminhada cristã, em prol de nos fortalecer em Cristo Jesus, na presença de Deus. E hoje nós estamos num tema aqui bem legal. Poderemos ver e reconhecer os nossos amigos e familiares no céu? Eu quis trazer esse tema porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso e nós vamos ver o que a Escritura nos mostra a respeito desse tema. E antes eu gostaria de pedir que você pudesse se inscrever no nosso canal, se você já tiver gostado da ideia, que você possa se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar aí com pelo menos 2, 3 pessoas para nos ajudar a levar a palavra de Deus e que o nome de Deus seja glorificado e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Será de grande ajuda. Amém, meus queridos? Nas conversas entre pessoas, né, a gente sabe que muita gente, né, diz que a primeira coisa, né, que eles vão fazer quando chegar no céu é procurar por todos os amigos e entes queridos que partiram antes deles, né? Então a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que na eternidade o foco principal não será estar somente com os nossos familiares, amigos, pessoas conhecidas, e sim compreendermos que nós estaremos a grande maioria do tempo, eu creio, adorando a Deus, desfrutando das suas maravilhas. E eu creio que todos os encontros também serão em prol de recontar as graças, né, para a glória de Deus em nossas vidas, o seu maravilhoso amor, os seus milagres, né? E nos alegrarmos muito em podermos louvarmos juntos e adorarmos na companhia, né, de outros amigos, de outros crentes, de outros familiares. Não sei, com toda certeza, só da gente imaginar isso, a gente já se sente assim maravilhado. E agora nós vamos olhar aqui o que a Bíblia diz a respeito de podermos ou não reconhecer outras pessoas depois que morremos. Eu gostaria primeiro que você lesse comigo em 1 Samuel 28, eu vou ler somente o versículo 14, mas a palavra conta a história de Samuel, que ele foi procurar, de Saul, foi procurar uma mulher com o intuito de tentar trazer Samuel do mundo dos mortos. E no versículo 14, a palavra nos mostra que realmente era Samuel, e que Saul reconheceu, né? Ele pergunta à mulher assim, no versículo 14, leia comigo. Ele perguntou, qual é a aparência dele? E ela disse, um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra. E em 2 Samuel 12, 23, a gente tem um outro exemplo, que Davi, quando ele perdeu, né, o seu filho, estava, né, como você ficou grávida, numa situação ao qual ele se deitou com ela, mesmo ela sendo uma mulher casada, ferindo os princípios de Deus, essa criança não veio a nascer. E nesse versículo, né, dessa passagem, Davi diz assim, eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi aqui, creio que através de revelação ele já compreendia que em um determinado dia, né, da sua partida, ele iria sim ver essa criança. Isso é uma coisa importante ressaltar, né? Muitos teólogos, né, que existem muitas pessoas que perguntam como é a aparência de um bebê, né? E tem muitos teólogos que dizem que, assim como os judeus consideram uma pessoa adulta com uns 30 anos,
os teólogos acreditam que no céu os bebês, né, não só os bebês, as pessoas, quando terem um corpo glorificados, terão a aparência de aproximadamente 30 anos, né, que é uma aparência da maturidade e uma aparência também do auge, né, do vigor, do físico. É uma coisa muito interessante que vale a pena ressaltar. Em Lucas, no capítulo 16, no versículo 19 a 31, né, Jesus conta a história, né, de Lázaro e o homem rico. Né, e eles eram reconhecíveis até mesmo após a morte. Só para ficar claro também, essa história não é uma metáfora e também não é uma parábola, né? Um dos princípios de hermenêutica, as parábolas, elas não citam nomes, né? E aqui claramente foi citado o nome de Lázaro. Outra coisa muito interessante é que na transfiguração, que está em Mateus 17, 3, 4, Moisés e Elias foram reconhecidos. Observe que a palavra diz, leia comigo, em Mateus 17, versículo 3 e 4. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então, com esses exemplos, a gente pode afirmar que poderemos sim reconhecer, né, pessoas serem reconhecidas depois da morte. Né? A Bíblia declara também que, como chegarmos no céu, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. A palavra está falando aqui de Jesus, né? E todos nós sabemos que Jesus, também como Ele ressuscitou, os apóstolos o reconheceram. E muitas pessoas também reconheceram Jesus quando Jesus subiu, né? Quando Jesus teve o seu corpo glorificado. E nós também, assim como, né, Jesus teve o corpo glorificado e foi reconhecido, nós também seremos reconhecíveis, né, em nossos corpos glorificados. Então nós seremos sim, meus amigos, capazes de vermos nossos entes queridos, e isso é um aspecto glorioso do céu. Mas o céu é muito mais sobre Deus e muito menos sobre nós. É preciso nós deixarmos claro. O prazer de estarmos reunidos com os nossos entes queridos e adorar a Deus com eles por toda a eternidade, isso é maravilhoso. Peço muito a Deus, lá estarei juntinho da minha esposa, juntinho dos meus filhos, dos meus pais também. Eu peço a Deus que nos dê essa oportunidade de louvarmos e adorarmos Ele juntos. Mas quero te dizer isso, que você que crê em Jesus, né, que aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador e continua na caminhada, tenha certeza que no dia que você for ressuscitado, que terá o seu corpo glorificado, você no céu verá a face de Jesus, você verá a Deus, você verá os seus entes queridos que foram salvos e você vai adorar a Deus junto com eles e vai dar glória ao Deus dos céus. Que lindo, que maravilhoso. Então mantenha-se firme, mantenha-se na busca da sua coroa, porque no tempo certo tudo isso vai acontecer e nós juntos estaremos firmemente adorando a Deus com os nossos entes queridos. Glória a Deus por isso. Eu espero que você possa ter gostado desse vídeo, que o nome de Deus seja glorificado e até o próximo vídeo, meus amigos, em nome de Jesus.